E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Alberto, sou pintor profissional, trabalho com pintura já há 25 anos. Estou aqui mais uma vez para passar mais uma aula para vocês. Hoje a nossa aula vai falar sobre os pincéis, tudo bem? Vamos estudar aí todos os tipos de pincéis que existem hoje no mercado, para que possa facilitar aí a sua vida na sua profissão, que vai se iniciar agora, que é de pintor de parede. Tranquilo? Vamos começar a aula aí sem mais enrolação? Vou apresentar para vocês hoje alguns tipos de pincéis e suas numerações e para que eles servem. Hoje no mercado a gente tem duas qualidades de pincéis boas. Pincéis ruins, pincéis paralelos, tem vários. Mas os pincéis que eu recomendo são esses pincéis, que são os pincéis da Atlas. Sim? Ah, Renato, mas tem duas cores de pincéis. Sim, tem duas cores de pincéis aqui. O pincel da Atlas, esse aqui é com uma cédula um pouco mais dura, e esse com uma cédula mais macia. Esse pincel aqui, ele tem um valor um pouco mais elevado do que esse aqui. Mas dentro da construção a gente usa mais esse tipo de pincel aqui, que é o pincel da Atlas com o cabinho marrom. Você pode usar esse pincel aqui? Lógico que você pode, sem problema nenhum. Só que ele vai te gerar um custo um pouco mais alto, certo? Mas eu acho que não tem necessidade. Esse aqui já vai suprir muito bem aí a sua necessidade de pincel. É um pincel de 100 milímetros, que hoje você vai utilizar esse pincel para, digamos assim, mais para limpeza. Você vai lixar uma moldura, lixar um canto, você vai lá, tira o pó, espana o pó dele certinho e pode usar ele também para pintar. Só que como ele é um pincel um pouco maior, ele é um pouco mais desproporcional. Então ele é um pouco mais ruim para você que não tem muita experiência de usar ele. Aí temos esses pincéis aqui também, que são da mesma linha, a linha da Atlas. Só que esses pincéis aqui são os pincéis de 3 milímetros, né? Ele é um pouco menor do que aquele outro pincel que eu acabei de mostrar para vocês. A qualidade é a mesma, só que ele é um pouco menor. Para quê? Ele vai servir para você fazer detalhes um pouco menor do que aquele outro pincel que eu acabei de mostrar para vocês. Que seria um pincel aí que a gente utiliza ele pouco também, ele não tem muita utilidade, tá, gente? É que aqui eu estou mostrando para vocês uma variedade de pincel, e aí como no decorrer da sua obra aí você vai utilizar aquele que mais for viável aí para você, as suas necessidades. Eu como pintor recomendo vocês terem pelo menos um de cada ou dois de cada, tá? Não precisa ser dessa linha aqui que é um pouco mais cara, pode ser dessa linha aqui que é um pouco mais inferior, que ele faz o mesmo trabalho, o mesmo jeito, certinho, sem problema nenhum. Eu particularmente uso somente esse pincel aqui do cabo marrom. Esse aqui do cabo um pouco avermelhado, ele é um pincel muito bom, mas tem loja de tinta que não vai te vender ele, porque o giro dele é muito pouco, então a loja praticamente ela não vai comprar. Mas esse pincel aqui você vai achar em todo lugar, casa de construção, material de construção, casa de tinta, você vai conseguir achar ele com uma facilidade melhor. E aí o preço dele também é um pouco mais em conta do que esse aqui. Aí esses dois pincéis aqui são os pincéis de 3 milímetros, né? Os pincéis que a gente usa muito pouco dentro de obra. Aí a gente vai falar dos coringas agora, que são os pincéis que a gente mais utiliza dentro da construção civil, que são os pincéis de 2,5 polegadas, certo? Sempre eu estou trazendo dois pincéis para vocês verem a amplitude de material que existe no mercado. Mas como aqui nessa aula a gente vai apresentar só materiais bons para vocês, então a gente sempre traz um pouco inferior e um pouco melhor. Continuo falando para vocês, não tem necessidade de pegar o pincel da Atlas top de linha. Esse pincel da Atlas aqui já vai suprir a sua necessidade básica aí da pintura tranquilamente. Esse pincel de 2,5 polegadas, digamos assim, que ele sirva para praticamente quase que tudo na área de pintura, certo? Você vai pintar, vai fazer recorte de parede, aqueles recortes que ficam no cantinho. Você vai fazer detalhe de pintura entre duas cores, que o teto é de uma cor, a parede é de outra cor. Você vai utilizar ele também. Ele é um pincel que hoje em dia, digamos assim, se você esquecer de todos os outros pincéis que a gente vai mostrar e os que a gente já mostrou, somente esse pincel aqui vai suprir a sua necessidade da sua profissão.
Tranquilo? Então esses aqui são os pincéis de 2,5 polegadas. Esses aqui, pessoal, são os pincéis de 2 polegadas. Ele é um pouquinho menor do que aquele outro pincel que eu mostrei para vocês, que é de 2,5 polegadas. Então, assim, recomendo muito para vocês. Se vocês não, agora, como vocês vão iniciar dentro da área da construção, e às vezes o seu recurso está um pouco escasso, você está meio sem recurso, eu recomendo vocês o seguinte: comprem mais ou menos aí uns 2 pincéis de 2 polegadas e 2 pincéis de 2,5 polegadas. Pronto, você já vai estar suprido aí de pincel para a sua profissão. Tudo que tiver dentro da construção, esses 2 pincéis aí vai suprir a sua necessidade, certo? Os pincéis de 2,5 polegadas e esse aqui de 2 polegadas, você vai usar na maioria do seu tempo. Na maioria do seu tempo, você vai usar somente esses 2 números de pincéis. Tem necessidade de ter os outros, Renato? Sim, depois de um certo tempo, você vai ter mais especialidade aí na sua profissão, você vai pegar mais o jeito, você vai pegar aquele famoso macete, né? E aí você vai ver na sua necessidade, como o dinheiro já vai estar entrando também, você pode ir numa loja de tinta adquirir outros pincéis também. E esses 2 aqui, pessoal, são os pincéis de 1 polegada, ou seria meia polegada, né? Mas na loja de tinta a gente sempre procura pelo pincel de 1 polegada. São os pincéis uns bem menorzinho, existe pincel bem mais menor que esse aqui, mas assim, dentro da construção a gente praticamente não usa, né? Esses aqui seria, tipo assim, a gente quase não usa esses 2 pincéis aqui dentro da construção. Vocês, aí no decorrer do tempo, no decorrer aí da sua profissão, que você for desenvolvendo, que você for pegando os macetes de obra, que você for se profissionalizando, que eu espero que até o término desse curso vocês já estejam profissionais de pintura, né? Exercendo aí as suas atividades, ganhando seu dinheirinho, trazendo o pão de cada dia para dentro de casa. Vocês vão perceber que esses pincéis aqui, eles praticamente não têm uso dentro da pintura, porque eles são muito pequenos. E hoje a gente precisa mais de produtividade. Esses pincéisinhos aqui, vocês vão usar ele bastante assim que eu falo no decorrer da profissão, porque hoje geralmente o povo não tem mais. Aquela churrasqueira antiga, de tijolinho aparente, que você vai ver que o tijolinho tem um tijolo em cima, tem um tijolo embaixo, e no meio desse tijolo tem ali um concreto, um reboco, um cimento. Esse pincelzinho geralmente serve para fazer as reformas dessa churrasqueira, que a pessoa pinta a frente ali, com esse pincelzinho você vai pintar aquele friso ali da churrasqueira. E mais algumas coisas aí que praticamente o pincel de 2 polegadas vai te fazer também. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma repassada aí. Os pincéis de 100 milímetros, né, que é o pincel grande. Deixa eu pegar ele aqui para você. É o pincel de 100 milímetros, que é o pincel grandão. O pincel de 3 milímetros, que é um pincel mais intermediário aí. E os 2 pincéis escurinhos que vocês vão usar muito, que é o pincel de 2,5 polegadas e o pincel de 2 polegadas, certo? Esses 2 pincéis, como eu falei um pouco mais atrás aí, a gente não precisa ter eles muito não. Mas esses 2 pincéis aqui, que é o de 2,5 polegadas e o de 2 polegadas, esses sim, esses vocês precisam ter aí uma quantidade boa deles, pelo menos uns 2 de cada um, já para início aí seria muito interessante. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aula aí falando sobre pincéis, que é praticamente a ferramenta essencial da pintura que vocês vão estar usando aí na sua profissão, né? Peço que vocês deixem aí embaixo aí no rodapé alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tiverem, que aí, à medida do possível, a gente vai respondendo vocês aí, conforme aí a quantidade de perguntas. Tranquilo, pessoal? Até a próxima aula aí.